Saraiva, eu quero agradecer a presença de todos. Nós estamos aqui dando sequência a mais um encontro nosso do Fórum Permanente de Segurança Pública, que a coligação dos Praças Civis do Estado do Rio de Janeiro vem empreendendo já há algum tempo. Já essa será já a terceira palestra. Eu quero agradecer e ao mesmo tempo convidar aqui à mesa o professor Luiz Eduardo Soares, que é o nosso ex-secretário de Segurança, mentor intelectual da PEC. Por favor, aqui. Aliás, vai ocupar o meu lugar aqui, que eu vou depois levantar. Né? E o nosso querido Luiz Eduardo já foi secretário de Segurança daqui do Estado, o mentor intelectual da PEC 51, hoje também aqui presente a assessoria do gabinete do senador Lindenberg, que é o senador que irá encaminhar essa PEC 51 e trabalhar essa PEC 51 junto ao Congresso Nacional. Então estão aqui Francisco e Ernesto. Agradecemos aí a presença de vocês todos. Registro também representante da Federação Nacional da Polícia Federal, o Luiz Carlos, da FENAPEF, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado do Rio de Janeiro, o André Vaz de Mello, presidente da Associação dos Guardas Municipais e Sindicato, o nosso querido Marcos, a Guarda Municipal do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Sindipol, Francisco Chau, agradeço a presença do Chau. O registro da presença também do Jorge Roberto Lúcio, que é da Unicompol, União dos Comissários de Polícia do Estado. O presidente do Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar, Lobão, meu querido Lobão. E o presidente da Galeria dos Heróis do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o Rodrigues. Também agradeço a presença. Então, estamos aqui, apesar a plateia não é uma plateia enorme, mas é muitíssimo qualificada, como vocês viram. Então, estamos aqui, eu vou passar a palavra aqui para o coordenador desse nosso fórum, que é o Saraiva, e registrando aqui também a presença do Mário Fonte, nosso diretor da coligação, Gonçalves, nosso secretário-geral, e funcionário nosso, o Vitor, nosso colega lá embaixo também, comissário antigo, e a Paula, nossa querida Paula, que faz também presente, autora e professora também para participar desse debate. Passo a palavra aqui para o Saraiva e eu vou sentar aí junto com vocês para também fazer alguns pequenos questionamentos, nós podemos chamar assim, porque essa PEC interessa a nós todos, embora seja um trabalho muitíssimo árduo, como eu tenho certeza. Neira também está aí para registrar, também é o nosso diretor de comunicação social da coligação. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o Saraiva. Me perdoe se eu não fizer alusão a alguém. Maieiro, nosso jornalista. Então, estamos aqui. Rodrigo, meu filho, Ferrari, professores aí da Academia de Polícia. O Ticom, hoje cedo tivemos na Academia de Polícia, lá o grupo que foi convidado. Porém, eu até compreendo a não comparecimento deles, porque amanhã começam as provas do curso lá para 1.200 policiais e inspetores. Então foram convidados, mas justificaram que estão hoje, como se diz na gíria, metendo a cara no livro, porque amanhã começam as provas, já a conclusão do curso. Então, muito obrigado a todos. Com a palavra, o Saraiva. Obrigado. Bom, companheiros, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui. Como é bom deixar claro, hoje é um ato muito importante do Fórum Estadual de Segurança Pública, que nós montamos no dia 7 de outubro.
há pouco tempo atrás, nós conseguimos montar aqui nessa sala uma reunião de entidades que decidem e optam por discutir a segurança pública, ultrapassando os seus limites corporativistas e querendo encontrar uma reflexão, uma compreensão mais plural e mais democrática dessa atividade tão importante como a segurança pública. Eu não vou demorar, nós temos a ilustre presença do professor Luiz Eduardo aqui, todos que estão aqui estão querendo ouvi-lo, mas era interessante relembrar que esse ano, o ano de 2013, é um ano de surpresas, né? Quem, em janeiro desse ano, imaginava que nós iríamos cruzar o que cruzamos, né, pelas manifestações de junho ou julho, manifestações que surgiram em função de pautas bastante específicas, como transporte público, reforma política, saúde, depois se ampliou e alcançou até a questão da segurança pública, né? A reforma, a tradução disso mais imediata foi através da denúncia da violência e o chamado à desmilitarização da Polícia Militar. As autoridades sempre, muito comodamente, apostaram na responsabilização individual de quem foi identificado e não conseguiram, nos parece, dar o passo fundamental, que é de refletir e de pensar os desafios que nós temos que ultrapassar. Bom, e aí nós fomos surpreendidos logo depois com o lançamento, com a apresentação da PEC pelo senador Lindbergh Farias, e acreditamos que hoje pode ser um bom espaço para a gente compreender melhor essa proposta de emenda constitucional e caminharmos para uma concepção mais qualificada. Eu tenho aqui ao meu lado, como o nosso presidente Walter já apresentou, o Luiz Eduardo Soares, que foi ex-secretário de Segurança aqui do Rio de Janeiro, foi secretário nacional de Segurança Pública, mas mais do que isso é um pesquisador que se dedica a esses temas durante toda a sua vida. Então acho que só isso já basta para nós olharmos e ouvirmos com atenção as contribuições que o professor pode nos oferecer aqui. É isso. Eu passo a palavra para o professor e espero que nós consigamos acumular aqui coisas importantes. Obrigado, Hildebrando. Eu chamo Saraiva de Hildebrando, então vocês já não se assustem. Nós nos conhecemos em outro cenário, e lá ele, Hildebrando, às vezes se dá uma confusão nas referências. Muito obrigado pela generosidade da apresentação. Presidente Walter, muito obrigado pelo convite e agradeço a todas as associações aqui representadas, as diversas categorias. É um privilégio participar dessa conversa. Eu acho que ela é mais do que nunca necessária, indispensável para o desdobramento desta mobilização em torno de algumas transformações que são caras a todos nós. Um processo como esse, claro que vai implicar negociações, correções, né, ajustes, sempre há aqui e ali falhas que têm oportunidade de uma correção, ou, enfim, no embate político surgem aqui e ali também espaços para uma outra concessão. Nós sabemos que o processo político não é um projeto, ou fruto de um projeto intelectual ou técnico exclusivamente, né? Senão nós nos reuniríamos num seminário como esse, chegaríamos a uma conclusão buscando o bem público, né? A produção do melhor resultado para o país, para a segurança pública e para os operadores, os profissionais que atuam na área. Infelizmente isso não se dá desse modo, há interesses diversos, há lobbies, há pressões corporativas, há articulações políticas. Isso faz parte do processo democrático e a gente pode buscar, pelo menos, reduzir os danos decorrentes, eventualmente, desse tipo de processo e aproveitar para enriquecer a própria proposta nesse processo dialógico, né? No processo de reflexão. Em primeiro lugar, uma correção, Saraiva. Eu não fui secretário no Rio, eu fui subsecretário. Isso faz muita diferença. Eu gosto de ressaltar isso, não por uma declaração de modéstia, de humildade, mas por uma questão de responsabilidade política, porque o secretário pode fazer algumas coisas que o subsecretário não pode. E, portanto, pode também ser cobrado
por algumas lacunas, enfim, por omissões. O subsecretário não tem essas vantagens. Não é ordenador de despesa e não assume plenamente a liderança do processo. Então, essa é uma nota sempre importante. Segundo ponto, a PEC surpreendeu ao ser apresentado pelo senador Lindbergh Farias, mas ela não nasceu de uma noite insone no verão, de alguma intuição, de um bando de iluminados, etc. Ela nasceu de 20 anos de trabalho, de reflexão e de diálogo coletivos, para os quais contribuíram vocês e tantos outros companheiros de outras instituições em outros momentos. É um processo de acúmulo por recuos, por correções, por retomadas. Há muito tempo nós conhecíamos algumas propostas, algumas bandeiras que vocês vinham empunhando com boas razões. Nós ouvíamos os praças não oficiais das polícias militares e muitos oficiais também de bom senso, com uma percepção crítica, guardas municipais vivendo no limbo constitucional. Enfim, não me refiro aqui aos bombeiros, nós temos aí toda uma problemática específica que merece um tratamento à parte e eu espero que nesse impulso de transformação essas mudanças venham a se estender beneficamente também até a área, seja da defesa civil, seja particularmente os bombeiros, enfim. E da sociedade civil, ativistas, militantes, que têm se pronunciado ao longo de tantos anos por correções, por transformações. Esse daria uma história muito longa e muito interessante, um relato, uma espécie de testemunho, de depoimento sobre essa trajetória, né? De tropeços, de avanços e de recursos. Não foi a primeira vez que uma PEC parecida com essa chegou próximo de uma apresentação, mas circunstâncias políticas acabaram inviabilizando. Foi preciso que alguém tivesse coragem suficiente para assumir o protagonismo no campo institucional político, e aí nós devemos ao Lindbergh essa iniciativa, essa ousadia. Alguém até me perguntou, nessas redes sociais a gente fica o tempo todo dialogando, puxa, mas ele apresentou na véspera do ano eleitoral, quer tirar proveito por isso. Eu respondi, que bom, tire todo o proveito do mundo se a proposta é boa. Todos os políticos estão lá para apresentar propostas interessantes, virtuosas, e é evidente que nós esperamos que aquelas pessoas que apresentem boas propostas sejam por isso reconhecidas e seu trabalho seja aprovado. Ora bolas, isso faz parte do jogo. Ocorre que apresentar uma PEC como essa, num momento crítico como nós vivemos pré-eleitoral, importa em mais riscos do que certeza de benefício, posso lhes garantir, porque as resistências são muito fortes, e vocês sabem que isso pode implicar aquele tipo de jogo pesado da política, e, portanto, eu não diria de modo algum que se trata de uma movimentação de oportunidade, é uma movimentação muito arriscada, e por isso mesmo eu acho muito valiosa, eu sou muito grato ao Lindbergh por isso. E repito, esse texto, cuja redação final ficou sob a responsabilidade do Francisco Cavalheira, que é o nosso assessor jurídico lá do gabinete do Lindbergh, esse texto é efetivamente fruto de uma história de lutas e é fruto de um trabalho coletivo. Eu não estou usando essas pessoas como um jogo retórico, não, isso é absolutamente verdadeiro. Cada proposta tem uma história, e essa costura, tal como foi feita, resulta de história, inclusive de experiências anteriores com outros caminhos que não foram bem sucedidos aqui e ali. Quando nós pensamos no melhor modelo, não pensamos apenas no modelo ideal, mas no modelo viável, inclusive politicamente. Tudo isso deve estar presente. Até esse ano, o método político que nós, ativistas dessa área da sociedade civil, usamos, e muitos de
vocês, foi o de acumular forças no debate público para alcançar uma síntese que expressasse um consenso mínimo, o qual então seria conduzido ao Congresso Nacional sob a forma de uma proposta, etc., encampada por alguma liderança que se dispusesse a fazê-lo. Isso não funcionou, porque esses debates são muito difíceis. É praticamente impossível ter um consenso. Com boas razões, há sempre riscos, há sempre aqui e ali pontos polêmicos, e é muito, de fato, difícil alcançar um consenso. E há aqueles que jogam no dissenso para imobilizar o avanço de um processo desse, com vetos que, no espaço do debate democrático, acabam, de fato, sendo legítimos, mas obstruindo a mobilização. Então, essa é uma novidade estratégica do ponto de vista político, da metodologia política. Começar pelo avesso, ao invés de fazer o que nós estamos fazendo há 20 anos, não vou dizer 25, foi na promulgação da Constituinte, que nós levamos alguns anos para entender a necessidade dessa mobilização. Até nesses 20 anos nós fizemos esse caminho da sociedade para o Congresso Nacional. Agora inauguramos uma outra tentativa, que aqui esses outros esforços foram frustrados, que é apresentar uma PEC, criar um fato consumado, uma proposta. Claro que ela é resultado desse processo, mas apresentar a PEC. E aí, a partir da realidade de uma PEC, discutir o problema. Isso evita que muitos movimentos se percam na teoria, no debate perfunctório, apendicular, aquele debate que não cessa, mais retórico, de posições, de princípios, etc. E da criação de comissões e comissões e comissões. Sabe? A gente não quer avançar, a gente cria uma comissão para discutir a próxima reunião e o processo vai se desdobrando sem concentrar energias. Vamos ver se dessa vez as coisas avançam, porque diante do fato consumado de uma proposta concreta, nós podemos corrigi-la, aperfeiçoá-la, debatê-la e lutar por ela, por sua consecução. Isso dá mais concretude à luta e pode então dinamizar esses esforços nas diversas categorias e suas lideranças na sociedade. Outro ponto que eu tenho destacado é que nós não vamos avançar, não vamos conseguir uma vitória sem o protagonismo de vocês, dos profissionais envolvidos nas discussões e suas lideranças. Isso é indispensável. Eu me lembro que eu tive uma reunião há muitos anos, no início dos anos 2000, me lembro que em Vitória, com associações de agentes da Polícia Civil de todo o Brasil. E havia ali muitas ideias interessantes e pleitos e reivindicações muito concretas e muito relevantes, muito legítimas. Eu tive uma conversa com as lideranças, fui até lá, participei da palestra assim, de abertura e tal, e disse a eles: se vocês não ampliarem o discurso e a agenda de propostas para além dos pontos estritamente corporativistas, que são legítimos e fundamentais, evidentemente, mas se vocês não incluírem questões relativas à segurança pública no Brasil, em benefício da sociedade brasileira, como construir uma segurança pública mais adequada à democracia, à redução de desigualdades, se vocês não construírem uma proposta, portanto, política ampla, no sentido nobre da palavra, vocês vão ficar no gueto. Não é uma lição que eu estou dando, é a lição da história do movimento trabalhador internacional. Quem fica na sua pauta específica, fica na sua pauta específica e não vai ampliar alianças, né? E vai fazer a queda de braço ali com os patrões ou com aqueles que são os responsáveis imediatos pela possibilidade de uma ou de outra decisão. Isso acaba gerando uma correlação de forças que não é favorável. E muitas lideranças naquele ano de agência, associações de agências da Polícia Civil de todo o país, muitas estavam de fato empenhadas em dar esse salto qualitativo, agregando às pautas propriamente corporativas uma pauta maior, uma pauta política com P maior, a segurança pública democrática cidadã no Brasil, redução de desigualdade, etc, etc. Não passou, infelizmente, naquela disputa política interna, o discurso final acabou se reduzindo à pauta corporativa. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos feito uma mobilização para que a mídia desse uma cobertura que nunca deu ao fim daquele conclave, daquela conferência.
E havia um espaço, inclusive, no Jornal Nacional, para vocês terem uma ideia da magnitude da divulgação, uma pauta no Jornal Nacional para uma transmissão direta de Vitória, com a Carta de Vitória, apresentando pontos de interesse da população, propondo a reforma da segurança pública no Brasil. Isso tudo se perdeu, porque a pauta corporativa não faz agenda nacional, não sensibiliza o interesse da sociedade, infelizmente. Então, agora é uma oportunidade, e depois vocês, o movimento trabalhador no Brasil se amadureceu, nós também, vocês também, tudo bem? Então nós conseguimos essa mobilização agora em torno de questões que conectam o interesse da democracia, interesse público, interesse mais amplo, às questões mais específicas dos profissionais. Certo? Bom, então, indo aos pontos da PEC, primeiro ponto, a desmilitarização, não primeiro por ser necessariamente o mais relevante, todos eles são relevantes e todos são insuficientes. Isoladamente, não mudam nada de muito significativo, ainda que tenham a sua relevância intrínseca, mas é um conjunto que pode começar um processo de transformação. Também, aqui entre nós somos, digamos, a mesma família. É claro que nós não temos ilusões de que a aprovação dessas mudanças impactem a segurança pública de uma maneira significativa imediatamente. Ninguém tem essa ilusão, porque inclusive segurança pública envolve tantos outros fatores que transcendem as nossas possibilidades de intervenção e a possibilidade de atuação mais específica das corporações policiais. É evidente que esse é um quadro muito mais complexo, muito mais desafiador, muito mais amplo. Nós não podemos vender a solução do problema com algumas transformações institucionais. Mas isso não nos deve desmotivar, conduzir de novo ao imobilismo, e acaba sendo cúmplice do status quo. Quando a gente condiciona alguma mudança à mudança com M maiúsculo, aquela capaz de produzir todos os efeitos com os quais nós sonhamos, nós acabamos por impedir qualquer avanço, nos condenamos à impotência. Então é preciso pisar com realidade e reconhecer, repito, sem ilusões, a contribuição relevante das mudanças. Então, a desmilitarização, eu acho dois registros, dois ângulos ou perspectivas a partir das quais nós podemos analisar esse problema. Em primeiro lugar, a questão propriamente da estrutura organizacional. Nós estamos falando de um legado da ditadura, que acabou se eternizando na medida em que no artigo 144 se retrata um momento de correlação de forças na transição política. Momento no qual o poder militar, autoritário, representantes do regime ainda eram capazes de impor chantagem aos agentes políticos. Nós estávamos naqueles anos 80, final dos 70, etc. Era ainda um momento de muita incerteza, muita ambiguidade. Então se compreende que, dada a correlação de forças, a área de segurança se mantivesse intocada, intangida pelo processo de transformação que alterou o Brasil tão profundamente, insuficientemente também, mas muito profundamente, por conta da negociação, da natureza negociada da nossa transição. Mas se passaram 25 anos, não há mais essa correlação de força, nenhuma sombra de chantagem por parte do poder militar. Então nós temos de encontrar razões entre nós, no Brasil contemporâneo, para compreender essa inércia extraordinária, essa nossa incapacidade de alterar essa área. Nós que mudamos tanto, em tantas áreas, o Brasil se transformou tanto, insuficientemente, mas se transformou tanto, não é possível que nós continuemos escravos dessa camisa de força que o 144 do artigo nos impõe. Essa arquitetura institucional da segurança pública. O melhor formato organizacional, todos nós sabemos, não existe em abstrato. Essa discussão não faz nenhum sentido. O melhor formato organizacional é o que melhor serve ao cumprimento dos objetivos de uma instituição. Um clube de futebol, uma universidade, um açougue, uma farmácia, uma fábrica de calçados, tem que ser organizados de modos diferentes, porque as finalidades são diferentes. Isso é absolutamente trivial, primeiro ano de qualquer curso, de organizações e administração.
Portanto, só haveria uma razão para justificar que a polícia militar se organizasse à semelhança da estrutura do Exército, como determina o nosso regime normativo, o nosso regime legal. Uma razão, que as finalidades fossem as mesmas. E não há nenhuma sobreposição entre finalidades, não há nenhuma analogia, elas são muito longe de serem as mesmas. O Exército, como profissão de defesa, soberania nacional, território, recorrendo a um expediente, a uma metodologia que eles próprios, os envolvidos, chamam de pronto emprego, que é a possibilidade de deslocamento de grandes contingentes humanos e recursos materiais num curto espaço de tempo, de modo convergente, a partir de decisões concentradas no vértice da pirâmide hierárquica. Então há uma grande concentração, uma enorme centralização no processo decisório e uma linha vertical de organização hierárquica que culmina supostamente na possibilidade da aplicação do pronto emprego. No limite, essa é uma instituição preparada para fazer a guerra no limite. A polícia militar, segundo o artigo 144, é uma instituição policial ostensivo-preventiva que atua fardada e que, portanto, cumpre a função ali descrita a seu modo, que seria mais ou menos algo próximo da garantia de direitos. A nossa Constituição também é falha nessa matéria, mas uma leitura sistêmica da Constituição permite derivar esta análise dessa leitura. Polícia serve para fazer com que as leis constitucionais sejam cumpridas. Isso significa as polícias, como instituições do Estado, cumprem uma tarefa importante de garantia de direitos, impedindo, prevenindo violações aos direitos. Bom, que relação há entre prevenir, evitar e responder a violações de direitos com fazer a guerra ou defender o território nacional, a soberania nacional? Não há nenhuma similitude. Portanto, não há nenhuma razão para que a polícia, hoje militar, se organize segundo o formato do Exército. Absolutamente nenhum. O segundo ponto, como é que a polícia funciona, essa polícia preventiva ostensiva, nas experiências que estão disponíveis para qualquer pesquisador nas diferentes partes do mundo democráticas, com todos os problemas que usar sempre em grande escala, mas como funcionam aquelas que se aproximam mais ou que se afastam menos de um ideal democrático minimamente digno e respeitado. Elas funcionam da seguinte maneira: o profissional ou a profissional na ponta, que atua na rua, uniformizado, o faz como gestor local da segurança pública, entendida a gestão da segurança pública como a realização de diagnóstico a respeito dos problemas ali enfrentados nessa matéria, nesse campo, a definição de prioridades, uma vez realizado esse diagnóstico. Isso tudo em interlocução continuada com a comunidade envolvida, em diálogo, com um filtro para impedir, evidentemente, a reprodução de preconceitos que estão presentes frequentemente na cultura e, portanto, em todas as visualizações, expressões de desejo das comunidades, da sociedade. Então é preciso dialogar, é preciso buscar essa interlocução, respeitando a comunidade, no entanto, evitando que os preconceitos locais se imponham. E para isso há os marcos que definem direitos, etc. Esse ou essa policial na ponta compreenderá que algumas dinâmicas são consideradas pelos marcos legais e pela comunidade como decisivos, como prioritários, merecem uma intervenção preventiva, óbvio. Não basta correr atrás do leite derramado para apagar os incêndios com as pessoas já mortas e tendo seus direitos violados. É preciso ter uma concepção preventiva um pouco mais inteligente e aberta, mais comprometida com os ideais que estão ali consubstanciados nos próprios marcos legais, se existe uma Constituição respeitada. Muito bem. Esse ou essa policial, então, identificará problemas, por exemplo, são muito comuns. Está havendo estupros numa certa área ali do bairro, sob sua responsabilidade. Continuados, ou outro tipo de crime.
Violência doméstica, que é tão comum. Em conversas com a escola, com pessoas que circulam nessas áreas, com as visitas, com acompanhamento, com testemunha, é possível perfeitamente perceber que há algumas áreas fisicamente degradadas do bairro, sem iluminação, que estão sendo usadas por esses propósitos. Então, há uma iniciativa, estou lhes dando um caso que é trivial, porque é muito comum, mas para que nos compreendamos, saibamos do que estamos falando. Essa pessoa vai atuar muito mais como uma liderança institucional que vai promover, solicitando a adesão, ações multissetoriais, governamentais. Não é que o policial ou a policial venha a ser gerente de ações públicas envolvendo outras disciplinas, outras matérias, outras responsabilidades. Não. Mas a partir da identificação do problema, a partir do diagnóstico consertado, vai identificar a importância de algumas ações do poder público e vai convocar, então, se essa estrutura funciona, o seu supervisor, a sua rede de relações institucionais, para mobilizar os setores governamentais em associação com a comunidade, que se dispõe, então, a desenvolver iniciativas esportivas, culturais nessa área, fazendo com que essa área seja reapropriada pela coletividade. Isso em si mesmo é muito mais eficiente, muitas vezes, do que correr atrás de um ou outro fato, ainda que, no caso, o estuprador tenha sido identificado. Mas nós interrompemos essa dinâmica com inteligência, até porque não só o estupro, outras atividades desse tipo, violentas, etc., podem prosperar num ambiente desse tipo. Isso tende, inclusive, a estimular uma boa relação, que não é a relação da denúncia persecutória, não é uma relação panóptica, de imposição de poder, que é, ao contrário, a criação de uma rede de ajuda mútua, de solidariedade, de preservação de direitos, uma afirmação de preservação de direitos. Violência doméstica, é preciso informar as mulheres que há números gratuitos, que há um atendimento ao que tem direito, que há uma legislação disponível, que não é feio fazê-lo, que é preciso que a comunidade, que nas escolas seja discutido. Então, participar desse processo todo é muito efetivo. As consequências que a gente tem, a gente sabe, são efetivamente superiores ao trabalho meramente de persecução de um ou de outro suspeito, etc. Ora, um trabalho desse tipo significa uma formação qualificada interdisciplinar, desenvolvimento de capacidade de liderança, a atribuição de autonomia, de independência, para que esse profissional ou essa profissional possa exercer com liberdade, com flexibilidade, a sua função, tomando suas decisões. Evidente que há limites e há supervisão e há uma estrutura de apoio. Isso não se dá de modo absoluto. Mas a independência e a descentralização são decisivos. Isso valoriza o profissional lá na ponta e faz com que esse profissional se envolva com o seu trabalho, e o envolvimento do trabalho, a assunção de responsabilidades, acaba sendo um obstáculo, por exemplo, para desvio de conduta, para a corrupção, muito maior do que qualquer controle interno rígido, né, os regimentos disciplinares inconstitucionais que abusam das individualidades profissionais e desrespeito à cidadania do profissional policial militar, frequentemente, como eles próprios denunciam sempre. Né? Então, não é esse controle que produz resultado, é o orgulho profissional, é o sentir-se valorizado pela comunidade, é ter a noção da sua responsabilidade plena, com o apoio, claro, que tem que ter consequências salariais, tem que ter expressão nas outras áreas. Né? Como combinar uma ação desse tipo com uma estrutura militar, hierárquica, rígida, com centralização decisória? Quando o que a gente precisa é adaptação plástica e flexível às circunstâncias locais, a assunção de responsabilidade com iniciativa, com criatividade. Isso é absolutamente inviável. Os policiais militares poderiam ser os melhores profissionais do mundo, eles não podem trabalhar, eles têm que cumprir ordens que não têm a ver com a especificidade do desafio local, com as questões que estão ali sendo trabalhadas pelo Estado-Maior, ou pelo Estado-Maior do batalhão, com patrulhas, com... Que resultado nós temos? 550 mil presos no Brasil, e a taxa de crescimento de população carcerária, que é provavelmente a maior do mundo, está disputando esse campeonato mórbido mundial. E quem está lá? Os negros, os pobres e aqueles que foram presos em flagrante, sobretudo. E prisão em flagrante é aquela que valoriza um certo personagem vulnerável, sempre suspeito, sobre o qual se projeta a ideologia do inimigo interno e
os estigmas todos que a nossa sociedade reproduz em função do seu racismo estrutural, das suas desigualdades estruturais, etc. Funciona muito bem assim esse mecanismo, que é um mecanismo terrível de reprodução de desigualdades. Não é de controle para a segurança pública e defesa dos direitos contra violações, é de reprodução de desigualdades. É assim que funciona. Flagrante. É uma polícia que usa um radar rasteiro que avança sobre territórios específicos, com prioridades pré-definidas, politicamente, inclusive, lá pelos seus responsáveis superiores, estão distantes do campo direto de atuação. Sem contato ali com a comunidade, porque os policiais militares que ousaram as iniciativas criativas, frequentemente foram perseguidos, foram transferidos, foram punidos, porque eles cumprem obedecer às ordens, seguir o comando, de maneira, inclusive, uniforme, quando a realidade é cheia de relevos, de reentrâncias, de nuances, e quando a judicialização deve ser evitada. Saraiva tem um texto muito, muito bonito, toda uma pesquisa em torno disso, sobre a importância, por exemplo, da Polícia Civil, e como destaca a judicialização precipitada, que é um trabalho belíssimo que ele fez e que vocês fazem sem que isso seja valorizado e sem que vocês, em geral, sejam estimulados a fazer ou até possam fazer, porque cabe à Polícia Militar. Então, essa esquizofrenia faz com que a Polícia Militar só possa ver o visível, imediato, empírico do seu raio de ação, e isso concorre com uma legislação, como a nossa legislação de drogas e outras legislações muito específicas, isso acaba produzindo o resultado que a gente conhece. Né? Isso tudo é autorizado pela sociedade, isso tudo no contexto das nossas estruturas, mas o mecanismo de funcionamento da Polícia Militar concorre para dinamizar esse processo, que, por outro lado, faz parte mesmo dos processos mais amplos da sociedade brasileira. Isso é uma perversidade. Para os policiais na ponta, que são dessubjetivados, eles perdem subjetividade, eles perdem seu lugar de sujeito, são tratados como robôs, como máquinas, destratados pelos regimentos internos, e depois se duvida do seu compromisso com segurança pública. Mas eles não recebem nenhuma responsabilidade. Eles só são objeto de controle, de um controle mecânico, que não é aquele que pudesse advir de uma pactuação interna, fruto da substância de responsabilidade. É um equívoco completo, no meu modo de ver. Isso se associa à ideologia militar tradicional, sim. Eles são forças de reserva, estão vinculados, eu tenho aqui, inclusive não vou perder tempo, lembro para vocês, mas o emaranhado legal que constitui a Polícia Militar é inacreditável, é cheio de contradições. Não vou entrar nesse campo, mas já seria suficiente para mostrar a sua, digamos, vulnerabilidade a um inquérito, a um tratamento racional, crítico, reflexivo. Né? Então, me parece que, seja por transportar a cultura corporativa militar tradicional, que opera pela identificação do inimigo, pela linguagem belicista, né, do confronto, seja por inviabilizar um trabalho que fosse comunitário, democrático e efetivamente capaz de respeitar a defesa dos direitos, por todas essas razões, então se sugere a desmilitarização. Isso num contexto em que nós temos 2, 3 outras transformações indispensáveis. Repito, isso não é suficiente, nunca será suficiente, mas na medida em que essas conexões reformistas se dão, algum alento e alguma chance de transformação mais profunda começa a se dar. Número 1, carreira única no interior das instituições policiais. Vocês conhecem muito melhor a matéria do que eu, e tem vocês próprios e próprias as reflexões e os argumentos. Para um observador externo, não faz sentido buscar coesão interna com duplicidade de carreira. A duplicidade de carreira inviabiliza o fortalecimento da solidariedade interna, do respeito recíproco, das vocações que comprometem o profissional e a profissional com a própria instituição, com o cumprimento dos seus deveres, das suas finalidades constitucionais, etc. Há uma espécie de imposição, de limite, que é absolutamente artificial, que não é coerente com o desenvolvimento da experiência profissional, com o desenvolvimento mesmo
da própria trajetória da carreira dos personagens ali envolvidos, dos funcionários, dos servidores, etc. Na realidade, nós temos, com a duplicidade de carreira, 4 polícias estaduais, não 2. Isso fica muito evidente. Não é preciso maior pesquisa. Há pesquisas, essas pesquisas nem seriam necessárias as pesquisas. São 4 instituições na prática: os delegados, os não delegados, os oficiais, os não oficiais. Mundos que começam a se divorciar e cujas distâncias se aprofundam com a prática e com a experiência, num contexto de divisão do ciclo do trabalho policial, o que agrava essa fragmentação. Portanto, carreira única no interior de cada instituição e o problema do ciclo do trabalho policial. Esse foi o único objeto de atenção pública ao longo desses 25 anos, porque a atenção pública não tem tido a capacidade de aprofundar a observação sobre esse quadro por razões que nós conhecemos. Mas esse tem sido um ponto que, por ser tão evidente, tão ostensivo, acaba sendo sempre focalizado. A divisão do ciclo do trabalho policial entre o preventivo ostensivo, o investigativo, o judiciário, etc. A resposta mais frequente, mais usual a esse desafio, em geral, aponta para a ideia de unificação. E a mim, e a tantos de nós, isso sempre me pareceu equivocado. Não porque em si mesma a unificação seja necessariamente um erro, não, depende muito de circunstâncias, etc. Para mencionar 2 estados, no Acre, eu tive há não muito tempo no Acre, e há toda uma disposição mais ou menos natural nesse caminho, uma polícia pequena que se unificaria. Já existe uma formação orientada para buscar essa convergência, etc. Por todo um histórico também, pela natureza mesmo do Estado, dos problemas que apresenta. Em São Paulo, nós temos 100 mil policiais militares, 30 e poucos mil policiais civis. A unificação criaria uma mega instituição policial. Se hoje elas já são ingovernáveis, vocês imaginem uma só instituição agrupando esse número extraordinariamente elevado. Então, nesse caso, me pareceria muito problemático. A questão, entretanto, não é por dogma ser contrário à unificação em absoluto, depende muito da avaliação das circunstâncias. O equívoco está em supor que essa seja a única saída para responder ao problema da divisão do ciclo. Há muitas saídas para a divisão do ciclo. O importante é superar a divisão do ciclo de trabalho, ou seja, pensar polícias que operem em ciclo completo. Mais polícias, menos polícias. Então nós chegamos a outro ponto decisivo, que é fruto mesmo dos debates e das tentativas e erros dos diversos movimentos de trabalhadores das polícias e de ativistas ao longo de tanto tempo. Como definir critérios para a formação de polícias de novo tipo, critérios do ponto de vista do seu ordenamento? Se não a unificação como resposta à carreira única e ao ciclo completo, e a desmilitarização, se não a unificação, que alternativas? Então, há muitas, e 2 delas nos pareceram as mais interessantes. Quem são esses nós do LUZ, né? São todos aqueles que ao longo desses anos acabaram convergindo para essa ideia, muitos envolvidos em mobilizações diversas. Os critérios territorial e de tipo criminal são os 2 critérios que nos pareceram os mais razoáveis, supondo-se a transferência para o Estado do poder de definir o seu modelo mais adequado. Uma coisa é dupla, é política e é substantiva. Substantiva, o Brasil é diverso, é um país continental. As regiões são muito diversificadas. Quando eu fui secretário nacional, eu tive a oportunidade de visitar o estado do Amazonas algumas vezes, um secretário então de segurança, sobrevoando regiões, indo a algumas áreas. É inimaginável supor que aquela realidade tão diferente e complexa possa ser objeto de um tratamento eficiente, de uma polícia ordenada para servir a atender a desafios dos estados como o Rio, São Paulo, etc. São realmente realidades muito diferentes. E se nós somos um país federativo, muito pouco
praticamos o federalismo, mas nós, afinal de contas, podemos contemplar essa hipótese, por que não fazê-lo? Isso também sugere o seguinte: como ninguém de nós tem a verdade, ninguém sabe, de fato, qual a solução mais adequada, nós temos de ter humildade para aprender com o processo. O importante é explodir a camisa de força que nos condena à irracionalidade e à reprodução das desigualdades da forma mais vil, mais perversa, e condena os profissionais que atuam a limites que são incompatíveis com as exigências que se lhes fazem. Tá? Esse é o ponto de partida. E há alguns consensos que são bastante consolidados, eu diria, com carreira única, fim do ciclo e desmilitarização. Agora, a partir daí, há experimentação. Nós não devemos confundir, eu acho, eu me filio a essa tradição de pensamento, nós não devemos nos deixarmos conduzir a ideia de que, se não há certeza, não se faz nada. Isso seria razoável se o status quo fosse minimamente aceitável. Não é minimamente aceitável. Ninguém está satisfeito, nem os profissionais responsáveis, nem a sociedade. E por razões, algumas delas, bastante evidentes. Então não há como aceitar simplesmente a reprodução do status quo. Esse é o primeiro ponto. Portanto, diante de incertezas no escalão, não. Nós temos a certeza de que isso não funciona, de que isso produz efeitos negativos em todas as áreas. Essa certeza nós temos, quanto ao caráter negativo do que hoje dispõe para nós o artigo 184. Então, o fato de haver riscos nesse processo é inevitável, nós temos de ter humildade para reconhecer e criar um processo capaz de se autoalimentar com a identificação de erros, de se corrigir, de se abrir para o debate popular, de se abrir para a participação e para o protagonismo dos próprios profissionais e das profissionais, que seja capaz de ousar experiências. As experiências e os erros são fundamentais. Nós temos sido absolutamente refratários a toda experimentação e repetimos a camisa de força, sabendo que reproduzir o mesmo gera o mesmo resultado. Então é o momento de nós ousarmos. E a experimentação derivará do federalismo, porque se nós tivermos uma solução no Rio e outra no Acre diferente, nós vamos observar o que acontece e aprender com os erros. A transferência aos estados tem também um sentido político. Nós vimos ao longo desses 20 anos, pelo menos, que toda a imposição nacional para uma solução uniforme encontra uma resistência muito dura em alguns estados. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul tem prestígio com a população, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais tem um grande prestígio, etc. Se nós não formos capazes de criar uma solução mais flexível, que dê mais espaço para os estados, nós dificilmente vamos avançar, inclusive do ponto de vista político. Isso não significa que não haja diretrizes nacionais. Ciclo completo, desmilitarização, carreira única, são diretrizes nacionais que terão de ser cumpridas por todos os estados. Agora, de que maneira se reorganizarão as forças ou se criarão novas instituições em cada estado, isso fica a critério dos estados, nas suas constituições estaduais, com a ouvida a população, etc. Aí tem todo um processo muito importante salientar. Na técnica, houve muito cuidado com isso. Nenhum direito será violado de trabalhador policial. Não há hipótese de que, em qualquer circunstância, a previdência do militar seja descartada, o direito adquirido de um profissional seja ferido. Isso é um dogma para nós, evidente que ninguém pode ser desrespeitado nesse processo. Número 2, é um processo muito longo de mudança. Não é um processo do fiat autoritário do legislador. Há um processo que envolve várias instâncias, redefinições, negociações e participação ampla. Né? Isso também é importante. Bom, os dois critérios, territorial e por tipo. Então, vou lhes dizer o que eu visualizo como a aplicação que me pareceria modelar, salvo melhor juízo, da utilização desses critérios nos estados. Um estado poderia transformar a guarda municipal de sua capital ou das cidades maiores, sei lá, que não subiu 1 milhão de habitantes, que são guardas municipais, transformadas em polícias de ciclo completo, não há mais polícia que não seja ciclo completo, mas restrita territorialmente a esse município e ao tipo criminal, aquele tipo da 9.099, dos chamados crimes de pleno potencial ofensivo. Então,
essa seria uma polícia local que age e tal, reformada, porque tudo isso exige requalificação, reformatação. É todo um processo, não é simplesmente a mudança de foco da mesma instituição, ela tem que ser refundada integralmente, inclusive, se eu tiver tempo depois, podemos entrar em mais detalhes. Mas, de qualquer maneira, essa guarda municipal se valoriza, se transforma efetivamente numa polícia, assume a sua identidade, tratando dos crimes de potencial ofensivo. A polícia civil atual, portanto, pode se tornar uma polícia estadual, continuar a ser uma polícia estadual, tendo como foco, entretanto, o crime organizado, por exemplo. Seria uma espécie de símile estadual da Polícia Federal, só para lhes dar o quadro didático simples, né, muito caricato, mas não no sentido de se sobrepor às atividades, as funções são distintas, mas assumir uma posição de investigação, mas de ciclo completo sempre. O que na prática já acontece, o que é o core, o ACORE, né? O ciclo completo acaba vazando, acaba se impondo pelos fóruns, né? Assim como a P2, a gente sabe, a PM, que não se limita a investigações intracorporativas, interinstitucionais, a gente sabe, quer dizer, na prática, isso já tem feito água há muito tempo, né? Mas, enfim, a Polícia Civil atual seria uma polícia especializada em crimes especiais, crime organizado, por exemplo, e ela seria uma polícia de ciclo completo. Evidentemente, isso, quando se trata de observância a esse tipo criminal, implica procedimentos estratégicos que não são aquelas outras que nós conhecemos que são mais comuns. E a atual polícia militar, por exemplo, reformada, reorganizada, etc., deixa de ser militar, se torna polícia de ciclo completo, ao longo de muitos anos, transformando na sua cultura, na sua estrutura, e passa a tratar da criminalidade que escapa ali às polícias municipais e escapa à polícia, civil transformada numa polícia especial. Esse é um tipo de arranjo que nós temos, então, duas polícias estaduais com focos em tipos distintos e temos uma ou várias polícias municipais com outros focos. Esse é só um arranjo possível, porque há uma flexibilidade grande, muitos são os arranjos que se podem contemplar. Desse modo, muitas propostas que pareciam divergentes e contraditórias, por exemplo, a deputada Luísa Erundina sempre defendeu esse modelo, esse tipo de arranjo. Outras autoridades, outros políticos defendiam o fim do ciclo dividido, outros tinham a clareza em relação à questão da necessidade da carreira única, alguns pensavam no federalismo, mas não necessariamente estavam em oposição, eles privilegiavam certas escolhas. Por que não transferir a escolha para a sociedade, para os estados, e contemplá-las todas se nós formos capazes de definir regras gerais que possam ser objeto, né, de um grande acordo, evidentemente, repito, com aquelas diretrizes. E para diretrizes nacionais. Para concluir, o município é um ator esquecido no 144, no artigo 144, completamente, que se dá uma referência para o municipal, que na verdade ali aparece mais como zelador de próprio municipal, só isso. As guardas vivem no limbo legal, né? Porque a rigor não há recepção constitucional, muitas armadas, inclusive, né? Isso é muito característico do Brasil. Você cria uma lei que é inviável, a pressão popular impõe uma transformação, a lei não se adapta, então se convive com a ilegalidade ou com, digamos, zonas cinzentas de ambiguidades, de valências mais diversas. E nós temos tido o que nas guardas municipais? O retorno da polícia militar em desvio de função. São pequenas polícias militares, muitas vezes, que são até conduzidas por alguns oficiais da reserva, imitando aquilo que já é a limitação do Exército. É um duplo desvio de função. Se a polícia militar é o desvio de função do Exército, as guardas, muitas delas, atuam como desvio de função da polícia militar, reproduzindo todos os vícios. Ao invés de nós aproveitarmos a oportunidade para criarmos outro tipo de polícia, outra possibilidade de relação com a sociedade, etc., com a sua tarefa.
Para finalizar, a união é a outra esquecida. A união é muito importante, assim como o município, para todas as políticas sociais pós-88. Né? As áreas municipais estão presentes como agentes fundamentais das políticas de saúde, na política social, na política de educação, com aquela distribuição complementar de tarefas entre União, Estados e município. Segurança não, é esse silêncio. Então, é uma maneira que a gente tem de incorporar o município como agente fundamental no Brasil. Segundo, a União tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional, da qual eu fui titular, que não tem nenhuma autoridade, mas tem responsabilidades elevadíssimas. Cumpre ele definir uma política nacional de segurança pública, mas não se dá qualquer instrumento para fazê-lo. Não tem nenhuma autoridade sobre a polícia, que existe o federalismo, e tem recursos precários que são utilizados, em geral, como uma espécie de fonte de indução. Então, se você tem aquele recurso, você estimula certas áreas, mas são recursos ridículos. Eu, quando era secretário nacional, tinha 404 milhões. Na época, o orçamento para a segurança do Estado de São Paulo eram 7 bilhões. 404 dividido por 27 ponderados das populações, daria para São Paulo o quê? Sei lá, 20 milhões? Se nós adotássemos só essa. O que são 20 milhões diante de 7 bilhões do orçamento? Era incapaz de funcionar como estímulo para o cumprimento de qualquer política, enfim, absolutamente insuficiente. Então a Senasp acaba sendo uma repassadora de recursos, aí no fundo, recursos insuficientes, né? E a Polícia Federal e a Rodoviária Federal. A isso praticamente se reduz. A Força Nacional mal merece dimensão, a não ser em períodos de crise em que a União pode convocar exército, etc. Situações excepcionais. A rigor, a União, fora da crise, só pode aparecer, e por isso nunca houve mudança, como um bom irmão que acolhe, abraça, apoia, mostrando solidariedade e generosidade. Isso, qualquer ministro sai muito bem na foto. Crise da segurança do Estado, aí o ministro desce do seu helicóptero, abraça o governador, saúda o Estado e diz: a União não se furta contribuir. Nesse momento difícil, nós vamos ajudar. Ora, parceiro não ajuda o parceiro. Como ajuda? Ajuda é o que está distante, né? É o sujeito lá estranho que veio te dar uma ajuda. Quem compartilha o dever, a responsabilidade, não presta ajuda, atua coletivamente, de forma agregada, né? Isso deveria ser muito mais esse o sentido. Então, a União, se nós temos respeito ao federalismo, temos, a União pode, entretanto, assumir a responsabilidade, por exemplo, na área da educação, da formação policial. Como é possível que no Brasil um policial vá para a UPP com um mês de treinamento? Um mês. Outros, em outros estados, cumprem ali um treinamento de 6 meses ou até 8 meses, no mesmo país, e tem o mesmo nome, policial militar, cabo, o que seja, o mesmo nome. Os engenheiros, os advogados, os médicos, ou qualquer outra atividade, não é assim, as especialidades mudam, o obstetra, o cirurgião neurológico, o que seja, cirurgião do cérebro é diferente do obstetra, mas eles têm uma formação básica comum, passam por ciclo básico comum, compartilham um vocabulário e uma linguagem básica comum, por isso são médicos, a respeito das diversidades, das suas atribuições mais específicas, né? Então nós precisamos de um ciclo básico nacional que não seja camisa de força, que respeite a diversidade, né? Mas que faça algumas exigências mínimas, e de um conselho não governamental, mas do Estado, como existe o Conselho Federal de Educação, tem todos os seus problemas, mas é respeitado, e é melhor do que se converse de qualquer maneira, que visita as instituições, que cobra o cumprimento de algumas regras mínimas, que avalia a metodologia minimamente a partir de diretrizes que não são impositivas, autoritárias, né? Mas são fruto do entendimento mais amplo, mais democrático. Não dá para improvisar com essa matéria, não dá para agir de modo irresponsável, né? E há necessidade de um organismo nacional que estabeleça alguns parâmetros, negociando, claro, com os profissionais da área, que têm experiência, que sabem fazer. Então, salvo o melhor juízo, certamente muita coisa fica de fora, mas essa é uma introdução geral, as principais pontos da PEC, e aí vamos conversar. Obrigado pela atenção.
eu agradeço a força de todos e eu vou abrir para o debate. Nosso companheiro lá do bombeiro, eu preferia que vocês viessem aqui à frente para usar o microfone, se não for, ou ali ao lado. Vai inaugurar, se não permitiu. Deixa o nosso companheiro... Não, presidente, por favor, presidente. Obrigado pela concessão aí da vez. Querido professor, muito me preocupou, eu tenho 38 anos de polícia e sempre trabalhei na ponta. Comecei trabalhando em delegacia de homicídio, turma de locais de homicídio. Saí da academia, 0 quilômetro, saí para chefiar 14 homens. Nós só comparecemos ao local de homicídio, obviamente, morte violenta sempre. Nós éramos acionados e ficávamos 24 horas na rua. Essa era uma época de revolução e tal, época militar e tal. À medida em que foi sendo redemocratizado o país, surgiu o quê? Obrigado, Oliveira, que está aqui, nosso diretor de interesse de classe. Surgiram o quê? As guardas particulares. As guardas particulares. E a gente via, mas percebia como nós éramos servidores públicos, concursados, a pouco desprestigiado em razão da influência das guardas particulares. E hoje tem uma miscelânea de guarda particular que ninguém sabe mais. Isso acabou abrindo espaço para quê? Para que políticos criassem a sua guarda particularíssima. E vieram aí as milícias. Eu me lembro perfeitamente que tinha regiões da cidade, aquela época era Guanabara, estado da Guanabara. Nós temos homicídio em tal lugar assim. Primeiro, os colegas mais antigos, eu era verde, completamente verde, tem alguns colegas que eu digo meus professores daquela época, vão passar na casa de fulano para perguntar se é dele. Ao político. O político estava por trás daquilo. Era o quê? Aquilo já era o embrião da milícia. E passa o tempo, e o Estado se retrai e deixa as guardas particulares, que hoje estão aí, você não vê mais nenhum. Um empresário chegar, qualquer pessoa vem, visitar o Rio de Janeiro. Eu queria ir. Tem mudado um pouco isso. Eu queria visitar uma favela. Chama a guarda particular do seu fulano, que vai te dar toda a garantia. O Estado não dá mais garantia. Isso foi muito assim, claro para mim, absurdamente. E isso ainda existe com grande vigor. Eu não vejo nenhuma situação assim, como a gente encarar esse tipo de situação. Muito obrigado. Só uma colocação, mas é uma reflexão também. Companheiros, o próximo companheiro já está inscrito, mas eu queria antes de fazer eu queria fazer uma proposta. Novamente, estou questionando aqui os senhores, vamos decidir em conjunto. O que vocês acham de nós limitarmos a intervenção das falas? Nosso presidente é café com leite, nosso presidente pode. Mas de limitarmos a intervenção das falas a uns 3 minutos, tá bom o tempo? Boa tarde. Você me cortou pela metade aí, porque quando começo a falar é demais, né? Primeiro, nós não somos só do bombeiro, nós somos Galeria de Heróis, é uma entidade, uma ONG que vem tratar do todo profissional da segurança pública, tá? Então nós tratamos daqueles vitimados, principalmente vitimados, porque o cara é baleado, o Estado esquece. Então aí nós entramos, a minha origem é do Corpo de Bombeiro, sou bombeiro. Professor, quero homenageá-la pelo esse brilhante discurso do senhor, pelos trabalhos para frente. Mas uma coisa que me chama muita atenção na PEC, eu já li umas 3 vezes e não consegui segurar bem ainda essa ideia. Mas uma coisa que me deixa muito preocupado é deixar a cargo do Estado. Por que isso? Porque nós sabemos que a Polícia Militar,
todo o trabalho da segurança pública hoje não é mais função de Estado, é função de governo. Então, os governos que tem aí no Brasil hoje são tudo corruptos. Então, a segurança pública está trabalhando de acordo com o governo. Olha, um exemplo bem claro, a ministra foi assaltada aqui, ministro do Supremo Tribunal, em 3 dias foi resolvido. Pegaram lá os meliantes. Mas o Joãozinho das contas, isso é largado, esquecido. Mas por que isso? O que interessa para mim como governo? Isso e isso. Então é assim que funciona. Se deixar a cargo dos estados e municípios, não dá certo. Nós já estamos vendo isso hoje. Eu acho, isso sou eu falando, que o melhor local para a segurança pública estar é aquele que tem a visão e o cuidado de atender o povo, que eu acho que é o Ministério Público, não o Executivo. Porque o Executivo é a grande praga hoje de estar a segurança pública da forma que está. Quem do povo é quem tem lá na Constituição Federal diz lá. Porque o Executivo hoje, qual a prioridade dele? Tratar da família dele, dos amigos dele e de quem financiou as campanhas. Então, pode ser a coisa mais brilhante que for. Esse trabalho de 51 pode ser exemplar, fino, mas se tiver na mão do político, não dá certo. Me perdoe falar, não dá certo. Não estou sendo pessimista, mas eu estou vendo que em toda mão, o político está jogando as instituições para o ralo. Como o presidente falou, a segurança pública é muito ruim, as empresas de segurança crescem. A indústria que mais cresceu nesse país foi de segurança privada. Obrigado, desculpa aí. Boa tarde, professor Luiz Eduardo Soares. Caixa, né? Eu fico com drama de falar daqui. Peço desculpas que o professor estava palestrando e eu estava no smartphone, mas são três encargos profissionais, a gente não tem tempo, e me permiti ficar no smartphone, porque embora eu não tivesse assistido a palestra do professor, o tema eu já conheci, acompanhei a PEC 51, não foi uma grande surpresa para quem acompanhava de perto. Eu queria dizer que eu concordo em gênero, número e grau com tudo que o senhor falou, porque não é novidade para quem acompanha o assunto. Nós vivemos hoje um momento de transição, não só no modelo de segurança pública, mas no modelo de Brasil que a gente quer. E as ruas estão aí mostrando isso. Mas, em que pese eu concordar com a proposta de emenda constitucional, e tenho certeza que o Luiz é da FINAPEF, foi meu colega de UFRJ, inclusive, tenho certeza que também concorda. Eu tenho duas dúvidas com relação ao que aconteceria na hipótese da gente implementar a PEC 51, que eu torço para que aconteça. Eu estou com 18 anos de Polícia Civil e não aguento mais esse modelo que está aí. Primeira, como ficariam os efetivos? O que é que aconteceria? Por exemplo, o que aconteceria com o soldado, os cabo e o sargento da Polícia Militar? Eles virariam policiais civis? O que aconteceria com o inspetor de polícia? E digo isso porque na Polícia Federal, Luiz, vocês não têm um problema que nós temos nas polícias civis. Nós não temos padronização. O professor Luiz Eduardo Soares sabe disso muito bem, porque esteve secretário nacional de Segurança Pública e tem um estudo muito interessante da Senasp sobre isso. O meu cargo, inspetor de polícia, de 6 classes, em São Paulo é o investigador de polícia, um pato. O investigador policial do Rio de Janeiro, antigo carcereiro, motorista, etc., é o agente policial em São Paulo. Isso eu estou olhando só Rio e São Paulo, para não falar nos demais estados. Então eu tenho essa dúvida, como é que a gente ficaria na questão dos efetivos, quem já ocupa cargos. E a segunda dúvida é um assunto que parece que não tem muita ligação com a proposta de emenda constitucional, mas tem sim. Porque não adianta a gente mudar as polícias se a gente não muda a forma de instrumentalização da nossa atividade fim,
que é prover segurança pública. E aí a gente tem que enfrentar o problema do inquérito policial. A gente vai continuar com esse modelo judicializado de investigação. Eu estive na Espanha no passado, Luiz, e 14 anos sem férias na polícia, né? Uma hora tem que sair. Eu fui a Vivero, que é a cidade do meu pai. Vivero é uma cidade como Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Estive na comissaria de polícia, que seria uma delegacia. O problema deles, a mancha criminal deles é violência doméstica. O espanhol é muito machista. As borracheras, né? Principalmente nos idosos. E idoso lá não é com 60 não. Idoso é com 80, com uma disposição. Então eles bebem muito, fumam muito e discutem, porque tem os franquistas e os antifranquistas e se engalfinham. E eu vi chegar na comissaria de Vivero dois envolvidos, né? Um de 88, outro de 84. Vias de fato. Né? Por causa de Franco, a questão de Franco é uma ferida aberta ainda hoje na Espanha. Então, é uma cidade pequena, seria aqui Maricá, são a violência doméstica, as borracheras, e como é uma cidade que vive da pesca, o pessoal sai para pescar na costa da Irlanda, ficam 20 dias no mar, 15 dias em terra. O cigarro é taxado, lá porque é União Europeia, mas o Reino Unido não está na taxação da União Europeia, então o pessoal vai pescar. Quando volta para a terra, traz cigarro para os 15 dias que vão passar em terra. E o cigarro na Espanha hoje, o máximo amor está 7 euros. 7 euros, 21 reais. Enquanto que no Reino Unido custava o equivalente a 1 euro. Então eles têm um helicóptero e 3 lanchas na cidade, só para fazer a fiscalização, na polícia da cidade, para fazer a fiscalização dos barcos que voltam para a terra, um negócio de cigarro que trazem do Reino Unido. E aí tive na comissaria, conversei com todo mundo, 68 policiais, e o chefe da comissaria tinha o tempo de polícia que eu tinha na época, 17 anos de polícia. Eu estava falando com alguém aqui que a gente estava conversando, quando eu falei para ele que eu tinha 17 anos de polícia, falei da minha titulação acadêmica, do que já fiz na polícia, ele não conseguia entender porque que eu não chefiava a delegacia que eu trabalho. Ele não consegue entender. Quando eu tentei explicar para ele o inquérito policial, e eu tenho amigos delegados de polícia, eu quero deixar isso claro, a discussão não é corporativista, mas a gente não consegue explicar, à luz do modelo de investigação norte-americano, por exemplo, por que tem esse degrau entre o que nós investigamos, o que o promotor denuncia e o que o Poder Judiciário conhece e julga. Então, perdão por ter me estendido, mas são essas as duas dúvidas. Como ficam os efetivos atuais? E o nosso modelo, no caso de investigação, a gente mantém ele com a investigação judicializada? Obrigado. Obrigado, tchau. O próximo é Thiago. Muito obrigado, professor. Obrigado, nosso presidente, pela oportunidade. E essa questão da polícia, eu sou inspetor de polícia, agora sou aluno do curso de delegado, não tenho a menor dúvida que tem se relaciona diretamente com o processo histórico da nossa formação, né? A maioria dos historiadores costumam usar como exemplo, inclusive, a relação entre o processo de formação histórica do Brasil e dos Estados Unidos. Por quê? Porque lá foram 13 colônias separadas totalmente, que em um determinado momento da história resolveram abrir mão da sua soberania e se unir para formar um Estado central. O Brasil, ao contrário, era imperial, era unitário, um governo só, uma lei só para todo mundo, que em um determinado momento resolveu se separar, formando estados. Até hoje, de certa forma, se nota que nos Estados Unidos, de um estado para o outro, existe legislação diferente, polícia que funciona de forma diferente, e a gente aqui no Brasil está sempre mais preso a um modelo único federal que vem se imposto de cima para baixo. Nessa questão dessa possibilidade da PEC 51, como que ficaria essa relação, se vai realmente poder ter maior autonomia dos estados, coisa que não existe atualmente, ou se vai existir um modelo federal único e os estados teriam que se adaptar a esse modelo necessariamente? Essa é a intervenção. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Obrigado, Thiago. O próximo é o nosso companheiro. Qual é o nome? Diogo.
Tudo bom, gente? Diogo Deleuze, inspetor de polícia, sou um dos diretores da Associação Internacional de Polícia. Minha pergunta, eu não sei bem se é para o professor ou para o representante do gabinete Francisco aqui. Eu divulgo muito a PEC 51 e antes dela ter sido lançada, eu já divulgava a necessidade de uma carreira única, ciclo completo, etc. Eu já viajei muito para o exterior, eu nunca vi uma polícia com a nossa estrutura, e você não consegue explicar para os estrangeiros a nossa estrutura, porque ela é totalmente louca. Não existe essa coisa de um policial não poder progredir com base no seu próprio trabalho e subir na hierarquia, com meritocracia, e não existe um chefe, uma pessoa virar chefe sem nunca ter entrado numa delegacia antes. Isso não existe. Mas para nós isso não é novidade. Nós, maioria policial, todo mundo sabe disso. A minha pergunta é a pergunta que as pessoas me fazem quando eu falo da carreira única, principalmente quem é de fora da polícia. Mas como isso vai se estruturar na prática? O professor já começou dando um exemplo do que ele imagina, mas eu queria saber se já existe algum esboço que nós estamos cobrando, tá? Só querendo saber para poder dar uma resposta para terceiros. Já existe algum esboço de regulamentação para quando essa PEC for aprovada, se Deus quiser será, a gente saber como é que vai ser de verdade, ou como a gente imagina que ela possa vir a ser, se existe algum esboço disso já? Vai responder agora, depois, né? Tá bom. Obrigado. Obrigado, Diogo. Agora a Paula. Na verdade, não é uma pergunta, é uma reflexão que antes de começar a palestra eu falei para o senhor, eu vi a maior dificuldade na PEC 51 justamente a desmilitarização. E pelas suas colocações me pareceu até realmente mais fácil. E eu queria, assim, eu pesquisei a Polícia Federal, que é o trabalho dos meus colegas, aí é tudo aqui que a gente está falando, eu queria também lhe presentear com o meu trabalho, mas o que me chamou a atenção é sobre assim, os delegados. Porque, por exemplo, quando eu fiz essa pesquisa, muitos delegados realmente, assim, quem leu, pegava e me abordava e falava assim: Paula, você acha que o inquérito não tem contraditório? Que o inquérito não tem a presença da defesa, não tem advogado? Então a força que é o inquérito policial para essa categoria. E aí é o problema que o senhor falou antes da palestra, né? Que a gente ia encontrar na PEC 51 uma grande resistência dessa categoria. E aí eu, assim, no primeiro momento quando me questionaram isso, eu pensei, tem a participação da defesa, que é calada, mas por outro lado, de que interessa a participação da defesa nesse momento? Já que esse momento é investigativo, são outras técnicas, como eu estou colocando os colegas. E até o colega Monteiro, quando fala, por exemplo, no Ministério Público, a independência que tem o Ministério Público realmente nem conduzir uma investigação, mas na hora de acusar e tudo, e que não detém o delegado de polícia. Então, assim, na sua fala eu também refletia sobre isso, assim, achei que a sua palestra está bem estruturada assim, na questão da desmilitarização. E como é que o senhor vê essa questão dessas duas categorias dentro da polícia? Se a gente tem algum caminho para resolver isso, qual é a efetivação da PEC? Se essa categoria de repente se sentir agredida, como é que vai ser isso? Muito obrigado, Paula. Ferrari. Professor Saraiva, meu presidente Walter, meu diretor Fábio Mineira, Mário Fontes, Francisco Chau, meu presidente, Oliveira, Luiz Carlos, Ticom, meu padrinho, Thiago, meu amigo. Na verdade é uma pergunta, uma reflexão, é um desabafo, porque eu não sei se a referência que eu vou fazer é a mais correta, mas eu gostaria de trazer uma frase, se não me engano, é do Nietzsche, que nos diz o seguinte: amamos mais desejar do que amamos o objeto do nosso desejo. Nós estamos tão desesperados com essa maluquice que é a segurança pública, que talvez com esse propósito, essa vontade de desmilitarizar, de obter uma carreira única, a gente não saiba talvez como operacionalizar isso ali no nosso dia a dia. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu estou com quase 12 anos, sou bacharel em Direito, fiz a especialização lá, fui da primeira turma lá da CADEPOL, da Nacional de Segurança Pública, Cultura e Cidadania,
E fazer um RO, lavrar um flagrante, isso é muito fácil. Aplicar a lei é fácil, o difícil é construir o direito. E como é que a gente vai construir? Qual a formação? Porque eu estudo, todos aqui estudam muito, e eu consegui, e o que me leva a pensar é como eu vou, dentro desse novo modelo que está sendo debatido e que surgirá, qual vai ser o meu papel e de que forma eu vou estar capacitado para isso. Porque veja as dificuldades que nós iremos enfrentar, mas na verdade vão se repetir. Quando, no fim do extermínio da Guarda Civil, o que houve? Houve a absorção pelos quadros da Polícia Civil, dos guardas civis, da Polícia de Vigilância. Então, talvez até aqui, retomando um pouco o que o Chão falou, o fato de nós termos motoristas, né, peteleco, técnico de comunicação, golfinho, guarda-vida, é exatamente por conta dessa dificuldade que houve em como lidar com essa realidade que foi posta pelo regime lá de exceção. Então, nós queremos tanto isso, nós precisamos tanto disso, mas será que, como que a gente vai conseguir fazer isso? Né? Porque por mais que a vivência aí na delegacia, nas nossas unidades, a gente tenha adquirido uma experiência ali na forma de resolução desses conflitos, será que nós conseguiremos fazer essa mediação necessária para a concretização desses direitos fundamentais aí que a Constituição nos trouxe? Uma grande dificuldade que surge é exatamente também essa que o Thiago mencionou, né? O fato de nós termos um federalismo centrífugo, né? Diversamente do federalismo centrífugo lá dos Estados Unidos. Então isso também concorre. Então vejam como a questão é complexa, né? E como que talvez a gente... Não, realmente, ó, o problema é o inquérito e o delegado, mas será que é só isso? E depois disso, né? São essas as minhas perguntas e dúvidas. Obrigado a todos. Companheiros, estamos com o horário apertado, mas vamos dar direito a todos que estão inscritos. Tem ainda o Oliveira e o Luiz Carlos. Meus companheiros, minhas companheiras, muito boa tarde. Professor Luiz Eduardo, é muito bem-vindo a essa casa. Eu quero, inicialmente, eu vejo que todas as questões colocadas são perfeitas, me impressiona, porque como sou um policial civil mais antigo, hoje aposentado e advogando, mas me impressiona muito quando eu vejo os meus companheiros mais jovens, né, fazendo esse questionamento, né, sobre a questão da estrutura da polícia, sobre a questão desse abismo, não só de salarial, mas desse abismo de atribuição de informação que é do delegado para o agente. Eu vejo que a situação nossa não é tão simples como muito bem colocou o Ferrari, não é tão simples de se resolver. Mas entendo, professor, que a nossa questão ela está muito presa ainda às questões da ditadura, da formação. E por que isso, meus companheiros? Porque eu tive o prazer de fazer uma palestra agora esses dias para a Guarda Municipal de São Gonçalo. E aí a questão da militarização, como bem falou o coronel Biratã, né, não está muito na forma que é da polícia militar, está no conceito militar da segurança pública. E como é que é isso? Eu entrei na sala, uma sala de colégio, entrei na sala e quando eu entrei, o rapaz responsável pela turma entrou, turma, de pé, turma, sentido. Que houve? Guarda Municipal de São Gonçalo. Aí ele veio na minha direção e disse, pronto, professor, turma à sua disposição. Eu disse, muito obrigado. E aí eu fiquei fazendo essa reflexão, professor, e meus companheiros, que a questão é essa. Nós temos uma cultura militarista para a segurança pública. E que a mim me traz
completamente, muito desconforto por várias questões. Primeiro que eu sou engajado no movimento social, no movimento negro, na militância classista, eu sou engajado nisso há esses 30 e tantos anos. E me vejo com muito desconforto que a questão não muda. Quando esse meu jovem querido companheiro fala da questão da guarda civil, da guarda de vigilância, que deixaram de ser guarda, porque naquele momento a questão da segurança nacional entendia que só poderia ter uma polícia fardada, nem uniformizadas, fardada. Mas com uma outra questão, alguns companheiros nossos aqui talvez não tenham conhecido a polícia de vigilância, a polícia municipal, mas eram polícias que tinham uma formação militarista. Não tinha uma formação polícia civil, de polícia, não. E aí esses companheiros, quando foram absolvidos para a polícia civil, eles tinham esse perfil. Porque a concepção de segurança pública, até em pouco tempo, os senhores viram que quem foi o responsável pela segurança pública aí agora da Confederação? Foi um general. Porque, por mais absurdo que pareça, até a sociedade, né, se sente com essa visão diferenciada. Quem vai ser o chefe da segurança? É o general Papudo. Não, o general Papudo tá bom. Não, é o inspetor. Eu acho que tá o inspetor Papudo. Então, eu acho que é muito gratificante ver, né, essa discussão sobre a questão da desmilitarização. Nós somos todos pela desmilitarização, mas estou engajado nessa visão do Coronel Biratã e conclamo meus companheiros que a gente faça essa visão. Nós temos que desmilitarizar essa questão da segurança pública. Nós, policiais civis do Rio de Janeiro, temos que ir para a discussão, para o debate, com essa visão. E uma outra questão que eu quero aqui colocar para os companheiros, com a maior naturalidade, sou um companheiro que fiquei na polícia há 35 anos, sempre tive bom relacionamento com todos, sempre fui ativista, sempre fui militante, entendo que assim, ou o delegado se adapta e tem uma visão nova de segurança pública, comportamento junto com os catiragens, ou então é desnecessário. Eu não preciso de uma autoridade policial para escrever no inquérito: cumpra-se a dota promoção. Eu sei ler. Eu não preciso. Todos os meus companheiros que estão aí trabalhando hoje, se eu estiver exagerando, pode me criticar. Todo o inquérito está lá. Cumpra-se a dota promoção. E aí a dota promoção não se cumpre por 30, passa para 60, cumpra-se a dota promoção. Então eu peço desculpa por ter me alongado, mas queria trazer essa contribuição e parabenizar o professor, que a gente, desde 2006, a gente tem essa relação distante com o senhor, e a gente, desde 2006, realiza um fórum chamado Fórum Criminal Racismo é Crime. E desde lá que a gente vem tentando botar o professor para participar e a gente não conseguiu. Mas isso vai ocorrer. Queria pedir também aqui, permissão aos senhores, para parabenizar o meu companheiro, meu colega, Jorge Roberto Lúcio, presidente da União dos Comissários. É um companheiro que passou por um momento muito difícil de saúde, está se restabelecendo, e eu fico muito feliz de vê-lo aqui agora conosco. Muito obrigado. Desculpe. E por fim, companheiro Luiz Carlos, depois vamos voltar aqui para a mesa e a gente encerra. Professor Luiz Eduardo Soares, tive a oportunidade de conversar na época da greve da Polícia Federal, companheiros da Polícia Federal que estão aqui, Polícia Civil, guardas municipais, bombeiros, policiais militares, o presidente do meu sindicato local aqui, Bagimelo, né? Sou diretor da Federação Nacional dos Policiais Federais. E a federação, primeiro, congratulo e parabenizo pelo discurso que eu ouvi aqui hoje. Causa espécie,
esse discurso partir de alguém que nunca militou na segurança pública internamente. A forma como o senhor fez um raio-x da situação, eu nunca ouvi da boca de ninguém que internamente viveu o dia a dia de batalhões, delegacias e tudo mais. Chega a ser gratificante saber que a nossa atividade tão dolorosa e penosa do dia a dia é estudada com tanta profundidade. Eu já sabia que eu era, mas nunca tinha ouvido falar pessoalmente. Então eu faço questão de assinalar esse parabéns à sua fala. Né? E a Federação Nacional dos Policiais Federais recebeu com muita surpresa a PEC 51, porque nós, dentro do nosso microsistema, estávamos tentando percorrer o mesmo caminho, de fora para dentro. E, da mesma forma, não havia consenso, e nos próximos dias será protocolado dentro do Congresso Nacional uma PEC específica para a Polícia Federal. Né? A gente não pode nem falar muito que isso é coisa, de repente, dá um revés político, mas está tudo caminhando nesse sentido. Ela será especificamente com relação a uma leitura mais clara do artigo 144 da Constituição, porque no nosso entendimento está claro que a Polícia Federal é a única polícia de ciclo completo. Ela tem tanto a parte preventiva quanto a parte de investigação, e lá está escrito carreira no singular. No entanto, a leitura que foi dada por sucessivos governos e pelos atuais gestores da polícia é uma leitura de que existe mais de uma carreira. Né? E isso está causando, bem como em todo o sistema de segurança pública que está contaminado por essa crise toda, não está diferente dentro da Polícia Federal. A Polícia Federal vive hoje a maior crise institucional da sua história. Ela está prestes a fechar a porta ou ter uma morte lá dentro qualquer dia desse. E quem está lá dentro sabe que eu não estou brincando. A coisa está muito séria lá dentro. Se não houver uma intervenção, e não vai haver, porque esse ministro da Justiça ele é omisso, e como eu disse aqui, eu digo claramente, pode gravar, ele está de joelhos diante das associações de delegados. Ele não toma uma postura para resolver o problema da Polícia Federal. Então, nós estamos partindo para o Congresso Nacional, através de uma PEC, para tentar resolver o problema. Traçado essas linhas aí, eu faço uma. Tem também. Quero dizer que o senhor, com a PEC, e o senador Dibeg, ele formou numa tacada um exército de seguidores aí pelas redes sociais, estão dispostos a tudo em nome dessa PEC. Né? E as dúvidas que eu quero tirar aqui agora são realmente dúvidas que estão sendo trazidas em debates, vários dos quais nós estamos participando. A primeira questão da perícia. Estamos sendo muito indagados como fica a perícia dentro desses modelos de polícia a serem construídos. E segundo, eu faria mais para a parte técnica da assessoria do senador Dibeg, como fica a questão do servidor aposentado frente aos novos modelos de polícia que surgirão, e eu tenho certeza que surgirão, porque essa PEC vai ser aprovada. Por último, concluindo, professor, nós tivemos aqui a iniciativa, né, eu me sinto em casa aqui na Coligação dos Policiais Civis, de fundar no Rio de Janeiro o Fórum Estadual de Segurança Pública Permanente, que terá a finalidade, a partir da PEC 51, debater diversos temas ligados à crise de segurança pública, dentre eles a PEC 51. Né? E a Federação Nacional dos Policiais Federais está levando essa iniciativa para todos os estados da Federação, principalmente os maiores. Queríamos que o senhor nos apadrinhasse nessa iniciativa, de repente em algum fórum mais importante como São Paulo, Minas, pudesse também emprestar o seu nome, a sua presença, algum evento pontualmente. É isso. Reforma institucional são insuficientes, porque há questões que ultrapassam as instituições policiais e suas possibilidades de ação, dizem respeito à sociedade, à nossa tradição, e demandam, portanto, um acúmulo político na sociedade para que as transformações profundas ocorram. Né? E o senhor mencionou a luta antirracista. O racismo é um problema inercial, né? Está inscrito na estrutura social e cultural brasileira e constitui um dos nossos, eu acho, o maior de todos. De tal maneira que seria fútil que nós nos iludíssemos, eu até dizia isso lá no início, não nos iludamos, nós não estamos resolvendo os problemas da segurança pública no Brasil, nós estamos, entretanto, dando alguns passos que são necessários e que são indispensáveis e inadiáveis, porque já foram muito adiados. A partir, digamos, dessa explosão da camisa de força imposta a rigor pela ditadura, com a anuência
né, da sociedade brasileira ao longo tanto tempo, se nós explodirmos essa camisa de força, nós criaríamos condições para que o processo avance. E aí é um processo cultural, social, político, e das mudanças que vão se dar mais profundas atravessando as instituições. Portanto, esse ponto é muito importante, é uma espécie de grande horizonte a partir do qual a gente discute. Senão, alguém dirá, não, mas vocês estão vendendo uma ilusão, nós não vamos resolver o problema da segurança pública no Brasil sem mudar a sociedade brasileira. E é verdade. Mas vamos fazer a nossa parte, porque esse processo maior se dá por passos, né? Nas diversas frentes, nas diversas lutas da sociedade e dos profissionais em suas áreas. Então, nós estamos em pleno acordo, e eu não me refiro ao Coronel Biratã, velho amigo de décadas, mas eu conheço coronéis Brasil afora que usam o expediente discursivo de terceirizar para a sociedade o problema da polícia militar, e com verdade, com razão, porque efetivamente é social, mas como uma forma, Pedro, de exorcizar a mudança de casa. Quando eu atuava aqui como subsecretário, em 99, nós criamos um centro de referência contra o racismo. E aí começaram a surgir os questionamentos dentro das polícias, não só militar. Isso é a questão da sociedade brasileira, e quando mudar a sociedade brasileira, a polícia é um retrato da sociedade. Sim, é verdade. Mas por que existe instituição? Porque eu não mudo a cabeça das pessoas, esse é um processo, sei lá, circular, é um processo da sociedade. Mas eu mudo o comportamento amanhã. Ou deveria poder mudar, para isso existe instituição. Então, o policial que agir contra a lei, atuando de forma racista, vai enfrentar todo o rigor da nossa resposta. Ah, mas isso é a sociedade. E vamos começar a mudar a sociedade, cada um de nós no nosso fronte. Enquanto eu tiver alguma responsabilidade na polícia, eu vou lutar contra o racismo dentro da polícia, na sua prática diária. Eu tenho instrumentos para isso, vou mobilizá-los. Ah, isso é insuficiente, só a sociedade? Eu não sei. É insuficiente, mas tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. E nós começamos a enfrentar isso, quando criamos o Centro de Referência contra a Homofobia, o Centro de Referência contra a Violência à Mulher, e sempre as conversas são essas. A corrupção. Aí a corrupção, não, mas é a sociedade brasileira. Eu sei, gente, que é a sociedade brasileira, mas vamos enfrentar onde a gente puder, onde a gente estiver, em casa, em cada instituição, que há instrumentos para isso. E, curiosamente, na Polícia Militar, há o seguinte discurso: se a sociedade não mudar, aí eu pergunto assim, coronel, não ao Biratã, a essas outras figuras, coronel, ok, só mudando a sociedade para desmilitarizar o Conselho de Segurança Pública, ok. E dentro da PM, vamos começar desmilitarizando? É um passo, não é? Indispensável. Não, mas peraí, calma. Peraí, vamos pensar a sociedade. Não, vamos pensar a sociedade e junto, vamos desmontar já essa estrutura, porque essa cultura, ela se enraiza não no éter, na alma apenas, ela se enraiza na prática cotidiana, que é reproduzida por instrumentos institucionais, a formação, a educação, a formação do grupo, o comportamento, a patrulha, a orientação. Isso tem a ver com a estrutura organizacional e com as políticas implementadas. Então, vamos atuar onde a gente puder. Esse desmonte da militarização da segurança vai levar décadas, vai passar para a cultura e para a sociedade brasileira, mas pode ter que começar do modo que nós pudermos. E a grande planta baixa disso tudo é uma estrutura chamada Polícia Militar. Sem que a gente desmonte essa instituição, como é que a gente vai falar de militarização? Né? Então, é pelo menos um primeiro passo. Eu só quero dizer que estou de pleno acordo com o senhor e estou pensando de maneira gradualista, temos que fazer isso. Por esse túnel nós vamos ter que passar, né? Eu acho. Então, era esse sentido, estamos de acordo. Os carros, até já comentando questões importantes que foram antes suscitadas pelo Chau, do Thiago, o Diogo, alguns outros companheiros aqui, Ferrari também. Essas mudanças todas, as mediações, as transições, como vocês sabem muito melhor que eu, são dificílimas. Então, quais são os parâmetros gerais? Número 1, os aposentados reformados terão seus direitos inteiramente respeitados, como se não tivesse havido nenhuma mudança. E não pode haver mudança retroativa, pelo amor de Deus. Todos os direitos, eu disse, serão respeitados, inclusive dos que estão na ativa.
Então, aqueles que têm previdência especial militar continuarão a ter, o mesmo com a militarização. Os direitos têm que ser preservados. Isso aí é uma pedra de toque para nós, uma questão de direito mesmo, de respeito aos direitos. Essas transições não podem ser feitas em Brasília ou numa mesa de técnicos. Porque você já disse, né, os estados são diferentes nessa matéria. Então, se Brasília se metesse, ou se uma central nacional se metesse a formular a transição, tal nível hierárquico se converte naquele, nós estaremos, inclusive, contrariando todo o espírito da mudança, que é federalista. Até aproveito para responder a quem perguntou se haveria uma unidade imposta nacionalmente, reproduzindo o nosso esquema. Não, justamente os estados vão decidir a partir de critérios e diretrizes colocadas nacionalmente, mas vão decidir. Então, a metodologia que é fundamental. Se nós não temos a resposta, nós temos a metodologia. Número 1, ninguém tem seu direito de respeitar. Número 2, quando for criada a nova polícia ou as novas polícias forem criadas em cada estado, aqueles contratados ou aquelas para as novas polícias o serão segundo novos critérios definidos na nova legislação. Aí o quadro avança. No grupo transicional, os próprios profissionais, e há uma referência até, com a participação mais ampla possível, com acompanhamento, é que deliberarão sobre os modos de alcançar algum consenso razoável. Não há solução aí técnica de nenhum saco. A solução vai ser política e negocial. É preciso que as associações decidam isso. Pô, na mesma, tais interesses, isso não é correto, nós chegamos a um equilíbrio. Tá bem, qual é o pacto? O pacto deve ser o seguinte: isso nos parece razoável. Isso tem que ser negociado, Estado a Estado, respeitando as tradições e as especificidades. Não há solução. Mas é um problema transitório, porque para as novas instituições faziam já os contratos de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Esse período de transição só pode ser bem conduzido se o for com muita abertura dialógica, para debate democrático e com a participação dos interessados, encontrando os caminhos. Nós temos um período de transição de 6 anos, pelo menos, então é possível encontrar um razoável acordo. Tá? Repito, não tem resposta única, ela vai ser produzida em cada estado pelos líderes das categorias, ouvindo a sociedade, buscando-se um acordo político em cada caso. Em alguns casos haverá problemas, em outros caminhos mais fáceis, mas eu não vejo outro caminho senão indicar a metodologia. Nos casos, obrigado pelo convite, o Fórum Segurança é uma ótima ideia. E, meu caro, eu estou à disposição, tá, para participar. O convite ou não chegou, chegou num momento em que era absolutamente impossível, porque essa causa é uma causa que eu abraço há muito tempo. Ferrari, será que conseguiremos, cadê o Ferrari? Será que conseguiremos fazer as mudanças? Eu não sei, mas nós vamos ter que fazer. O Brecht termina uma peça, não sei se é a Selva das Cidades, em que o protagonista vai ao proscênio, olha a plateia e diz assim: como vocês viram, não tem solução, mas tem de ter. E aí cai o plano. Eu vejo exatamente assim: não tem solução, no sentido de que há tantas dificuldades, mas tem de ter. Ou seja, nós vamos inventar e produzir. Nós temos aqui não paralisar as nossas ações diante de considerações sobre complexidade. Aí não dá o passo. Eu só te digo o seguinte: se você pensar e ficar muito atormentado e angustiado com a complexidade do desafio, olha para hoje. Esse horror tem justificativa? Pode ser mantido? Tem alguma razão para preservar o status quo? Bom, o risco da mudança, qualquer risco possível compensa a tentativa da gente abandonar o status quo. Você sabe melhor do que eu. Então, muito bem-vindas as considerações sobre a complexidade, sobre o risco, sobre a incerteza, sobre os problemas todos que nós vamos ter que enfrentar. Mas nós vamos ter que enfrentar, a menos que a gente acate a inércia. Aliás, a dificuldade é um ótimo argumento para paralisia. Não é que as pessoas façam isso com essa intenção, não. Nós criamos a delegacia legal em 3 meses, com 180 softwares novos, aplicativos, etc. O que eu ouvi ao longo daqueles meses, mas isso é impossível.
impossível, você está pirata, maluco, todo mundo diz, o que você vai fazer? Vamos fazer. Tá? Então, resolveu alguma coisa? Não, mas é outro patamar? É outro patamar. E no horizonte tem possibilidades? Tem, porque ali tem muita coisa que a gente usou, está usando o Boeing como táxi. Mas por questão de gestão das autoridades, mas tem potencial. Né? Então a gente tem que acreditar e meter os peitos aí, como dizia a minha saudosa avó. Olha, uma questão, um inquérito, a Paula já saiu, mas eu sei que essa é uma preocupação de todos nós. Eu tenho absoluta convicção de que tenho absoluta convicção de que isso faz parte dessa tradição ibérica, a gente tem que superar. Acontece o seguinte, se além de todos esses pepinos, esses abacaxis aqui, a gente ainda introduzisse o tema do inquérito, a gente está de cuidado, entende? Porque você tem que considerar a possibilidade de aglutinar forças, vamos dar esse passo. Com nova institucionalidade, se cria um clima, uma atmosfera, nova formação, nova educação, o movimento da sociedade brasileira, nós começamos a respirar, e esse tema pode ser, vai depender do nosso protagonismo, de todos nós, pode ser trazido a lume, mais do que a lume, ao centro da agenda. Que modelo de persecução criminal é esse nosso? A Justiça do Ministério Público. E aqui, uma observação ao nosso Rodrigues, né, sobre o Ministério Público. Com todo respeito ao Ministério Público, ele não tem sido nem um pouco melhor do que os nossos executivos. O Ministério Público está funcionando como feitor, como capataz, um instrumento da repressão no sentido o mais inacreditavelmente unilateral, chancelando uma perspectiva absolutamente contrária à ideia de equidade. Como é que é possível o Ministério Público atuar sistematicamente na linha repressiva? E eles não se perguntam o seguinte: por que a população carcerária das penitenciárias é formada por negros e pobres? E o controle externo da atividade policial? E os 9.231 mortes aí dos últimos 7 anos? Que atitude o Ministério Público toma? Os governos foram a Brasília, os secretários, Rio e São Paulo foram a Brasília agora, não é? E foram a Brasília para quê? Para buscar cooperação? Pelo amor de Deus, nós não passamos ontem. Eles foram fazer um pacto para dividir o custo da repressão, o custo político da repressão. O Rio e São Paulo nunca, em nenhum momento, tiveram grandeza e humildade para dizer: nós precisamos de ajuda. Nunca. Somos autossuficientes, não tem jeito. Imagina, nós temos força suficiente. Nessa hora foram ao mesmo tempo, tiveram a mesma ideia. Por quê? Disputa eleitoral, eles não querem deixar o PT surfando na onda democrática e o PSDB e o PMDB assumindo o ônus da repressão da movimentação popular. Então, é um abraço do afogado. Se nós submergirmos, nós vamos juntos para o fundo. O PT vem conosco, ministro, o senhor assina aqui, nós estamos juntos nessa. É uma operação política, não busca cooperação coisa nenhuma, mas divisão de ônus, né, político, para a repressão da movimentação. Morreram quantas pessoas nesses anos todos? Quantas vezes nós pedimos que Brasília tomasse alguma iniciativa, convocasse os governos, suspendesse repasses, se continuasse a haver genocídio em favela e coisas como a gente sabe? Nunca se fez um gesto mais significativo, expressivo. E agora que as pessoas estão quebrando vitrine, então aí se mobiliza o país todo. Isso é brincadeira? Eu não gosto de quebrar vitrine, sou contra quebrar vitrine. Mas vamos falar sério. Se é para agir, então nós vamos agir contra o assassinato, contra as milícias, contra aqueles que atuam contra a vida, pelo amor de Deus. Então é um teatro realmente político lamentável, eu acho, né? Ou seja, o Ministério Público nisso abençoa, e a Justiça abençoa por omissão, não é provocada, não precisa nem agir. Quer dizer, não há quem se salve, nem a sociedade, que também abençoa e elege os governantes. Quer dizer, nós todos estamos com seus dedos, somos cúmplices disso, então vamos atuar nas nossas frentes e começar a quebrar esse mecanismo. Agora, o Ministério Público, pelo amor de Deus, e as pessoas na rua ainda abraçando o Ministério Público, né? Contra PEC 37 e tal, isso lá, que bacana. Qual é a resposta? Vamos criar a comissão de investigação de atos de vandalismo. Não é atos de vandalismo do Estado, não. Esse sim merece, não.
Atos de vandalismo é os que quebram vitrine. O Ministério Público lá é engravatado para dar o seu apoio. Pelo amor de Deus, infelizmente o Ministério Público tem gente ótima, tem democratas, mas se nós entregássemos as polícias ao Ministério Público, nós não teríamos nem a chance da mudança pelo voto do Executivo. Dependendo de como agir, ainda pode ser corrigido pelo voto, porque é a instância democrática relativamente para poder destituir no próximo, pelo menos na próxima eleição, enquanto não houver recall. Mas o Ministério Público não. Chave fechada no cofre, jogada no mar, não tem solução. Ainda, eu digo isso tudo, Rodrigues, mas eu concordo quanto ao fato de que a gente ainda vai ter de remodelar esse sistema todo, né, e fazer com que justiça, Ministério Público, Defensoria, polícias se articulem de uma maneira diferente. Eu compreendo também a sua crítica ao Executivo, mas eu só lembro o seguinte: tem o Executivo, mas tem por trás a população. Ah, mas eles são isso, são aquilo, mas a população é que elege. Ah, eles são errados, então somos nós. Pelo menos assim nós temos chance de mudar se nós nos conscientizarmos, enquanto que essas instâncias fechadas, bloqueadas a participação, elas são impeditivas de um processo de transformação. Aí nós jogamos fora, como eu disse, a chave do cofre, né? Essa é a minha preocupação. O presidente Walter trouxe uma questão chave, central, a questão da segurança privada. Eu tenho escrito sobre isso com frequência. A gente sabe que as milícias são filhas bastardas da segurança privada e legal, informal. Por que os governos não agem? Eles dizem, é atribuição da PF. Eu já fui às unidades da PF que tratam disso. Aqui no Rio, sei lá, tem 15 pessoas. É só pro forma. É um universo tão grande que eles não teriam contingente suficiente, nem querem se meter nisso. Nem tem condições, nem querem se meter nisso. Então, a segurança, e o Estado poderia, por reivindicar um convênio do Ministério da Justiça, a responsabilidade de fazer isso, a Catarina já fez, depois desistiu, porque o problema começou a aflorar. Por que o Estado não faz? O senhor sabe melhor do que eu. Porque, assim como as milícias operam com os gatos, gato-net, tráfico de milícia, né? Gato-net, gato isso, gato aquilo, existe o gato orçamentário. Quem faz é o Estado. Próprios governos que trituram os estados. O gato orçamentário é o seguinte: eu finjo que não vejo segurança privada, o policial complementa a sua renda, não faz greve, não atua, não demanda, eu não mexo no meu orçamento, que é absolutamente irreal, mas fica lá intocado, e eu crio uma situação política conveniente de amortecimento das demandas. Então, quem é que financia o Estado, ou seja, torna possível um orçamento irreal? A segurança privada é informal e ilegal, que é aquela que usa os policiais entram para sobreviver, ter mais dignidade na sua vida cotidiana. Qual a alternativa com esses salários, essas coisas? Isso é natural. Agora, alguns se aproveitam do fato que o Estado não pode e não quer vigiar, e à sombra, então, dessa vigilância pública, investem nos grupos de extermínio, naqueles que vendem, que provocam insegurança para vender segurança, e depois se organizam de forma sistemática nas milícias. As milícias são fruto do gato orçamentário, que é uma operação política dos governos estaduais. E o Estado está plantado com as duas patas, assim, na legalidade e na ilegalidade, porque sabe que se financia assim. Pelo amor de Deus, não é possível. Agora, não é matéria para PEC. Né? Nós estamos operando no limite, trazendo essas transformações. Isso é matéria, de fato, com um grande debate público para a mudança da perspectiva orçamentária e da valorização profissional dos policiais e das policiais. Essa é a questão. A luta salarial aí tem um papel fundamental para explodir esse gato orçamentário e aí afetar a segurança privada e legal e informal. Só tem um jeito: valorizar o profissional, valorizar as instituições, etc. Para valer com orçamentos que não são mais irreais. Tem um livro que eu escrevi em 2005, que eu faço até uma proposta: chamar, que o governo chame os policiais todos e diga, olha, não se fala mais nisso, não quero saber, esquece, tal, todo mundo está envolvido, esquece. Vocês têm 2, 3 meses para resolver isso, cada um a sua maneira. Agora o padrão salarial é o seguinte: é a única conversa séria possível. Vocês topam essa mudança, vocês deixam o seguro e preparam. Você vai ficar no bico carregando dupla jornada, tripla jornada, se tem um salário desse? Não, então tá bom. Não precisa reprimir ninguém, a não ser aos milicianos, aqueles que vão, de fato, usar isso de outra maneira.
como operado, um inquérito policial é isso, então o Chau e demais amigos, e nós temos de tratar disso, isso vai ser tema da nossa pauta política, mas não pode ser ao mesmo tempo, né? Tem muitas questões para a gente enfrentar. Sobre se existe já um esboço, o Francisco já saiu, ele tinha que tomar um avião, mas eu posso adiantar, não existe nenhum esboço para solucionar essas questões. Não cumpre a PEC, seria no máximo uma regulamentação, mas também acho que não, que você acaba de novo criando uma camisa de força. Negociação nos estados, com bastante tempo, com transparência, de uma maneira flexível, me parece que é o caminho. E repito, não é modelo único, o que é único são as diretrizes gerais, né? E a definição da segurança como garantidora de direitos, isso está desde a primeira fase, isso é fundamental. Eu tenho, pessoalmente, um apreço muito grande, porque a gente vai dar saltos mesmo se essa questão for bem trabalhada. E há uma divisão, eu sou favorável à autonomia da perícia, mas há uma divisão política. Eu não sei se estou certo, porque será que eu estou errado? Quem sabe são os profissionais, e eles têm visões diversas. Nós temos no país 14 estados, né, em que a perícia é autônoma. Esse debate é central e eu acho que não caberia tão pouco aqui na PEC. Não é só porque nós não temos ainda um consenso a esse respeito, ainda que eu seja favorável à autonomia, é porque, de fato, essas estruturas aqui prescindem dessa definição. Tudo que a gente puder deixar de fora facilita o encaminhamento da PEC, né? Porque senão são mais arestas, mais atritos, mais dificuldade, mais difícil compor aliança. Uma vez a gente rompendo essa barreira, a gente avança. Eu vou ter de, não é um avião, eu vou ter que entrar em sala de aula às 6h30 e enfrentando o trânsito do Rio. Então eu peço desculpas a vocês e agradeço muitíssimo essa oportunidade. Eu estou à disposição para a gente continuar, porque isso aqui vai continuar. Tá? Abraços. Companheiros, eu queria saudar a todos novamente, falar que é um prazer, tanto para a coligação quanto para o Fórum Estadual de Segurança Pública, que hoje promove aqui o seu primeiro ato, seu primeiro encontro, seu primeiro debate. E aproveitando mais 5 minutos da presença do professor aqui e também da presença de vocês, eu queria só... nós, profissionais da segurança pública, seremos nós os responsáveis pela mudança. O professor Luiz Eduardo utiliza um argumento que em muitos textos, pela correria aqui não teve tempo, mas as reformas na segurança pública e as dificuldades que advêm daí, em médio e longo, e as necessidades de intervenção de curto, médio e longo prazo, não autorizam, não permitem a essa disputa rasteira do calendário eleitoral, essa reforma ousada, criativa e republicana que nós estamos propondo aqui. Seremos nós os protagonistas dessa mudança. E por fim, eu vivo repetindo isso porque eu acho que é um convite para que nós não nos deixemos desistir pelas complexidades do porvir, né? O fim da escravidão não nos livrou de um mundo absolutamente injusto, não nos livrou, mas a escravidão era uma injustiça tão inaceitável e tão escandalosa e absurda, que a luta por seu fim foi urgente, foi necessária e foi correta, em que pese ainda hoje nós tenhamos que lutar com tantas dificuldades e com tantas injustiças. Eu acho que é isso, acho que são esses dois chamados que o Fórum deve fazer. Nós, profissionais de segurança, teremos que ser protagonistas nisso e sabemos que, mesmo com as dúvidas que ainda aparecem no nosso horizonte, a certeza de que um caminho melhor está pela frente está dada. Muito obrigado, companheiro.